Ana Tolentino, professora de filosofia da Unidade de São Cristóvão 3. Bom, eu tenho 34 anos, nasci em 76, então vivi esse período aí da Constituição de 88, né, do processo da Constituinte bem nova, né, bem jovem, assim. Me lembro muito para um contexto familiar e da escola também, né. Eu tive uma família da minha mãe que participou muito ativamente assim, da política desde muito cedo. A minha avó participou das mulheres comunistas da década de 30, enfim, e foi entrevistada não, como é que é o nome? Arguída lá pelo Filinto Miller, que era um torturador lá do Getúlio Vargas, enfim, então tinha um envolvimento assim da família. O meu tio, irmão da minha mãe, foi morar nessa época em Oxford. Na verdade, ele não foi exilado assim oficialmente, ele não chegou a ser quase preso e tal, mas ele era de um grupo de amigos intelectuais, poetas, assim, ele era poeta, que foram todos sendo presos, né, assim. E aí meu avô trabalhava numa empresa de exportação de produtos através de navegação, enfim, enfiou logo meu tio dentro de um navio, falou, vai lá para o outro lado do mundo, que nesse momento está mais seguro, né? E aí eu cresci com esse tio, que eu não lembrava, que eu praticamente não conhecia, né? Que foi um pouco antes, acho que eu não cheguei a conhecer, na verdade. E a gente, inclusive, ficou tantos anos sem notícias deles, que quando eu tinha, no início da década de 80, a gente foi à Europa procurar o meu tio, que a gente não sabia nem mais onde estava, né? A anistia já tinha vindo em 79, ele não tinha voltado, e a gente não sabia nem o paradeiro dele e tal. Enfim, depois achamos, enfim, ele acabou optando por continuar lá. Então o contexto assim, da ditadura vive muito a partir daí, né? Essa falta de liberdade, de expressão, né? Então os artistas, os poetas sendo perseguidos, o meu tio, por ser poeta, né, estava no grupo dos perseguidos, nem fazia uma poesia lá muito militante, nem tão engajada assim, não, mas só pelo fato de ser artista naquele momento, né? Enfim, talvez uma linguagem que eles considerassem pornográfica, né? Porque a censura tinha isso, tinha arbitrariedades, né? Podia censurar alguma coisa que evidentemente falava lá de um engajamento político, fazia uma crítica política, mas também, supostamente pelos valores da família e da propriedade, né? Podiam censurar obras, enfim, que supostamente tivessem uma linguagem imoral, que atentassem contra os valores da família e da propriedade, enfim, então era uma coisa muito mais arbitrária, né, do que propriamente um envolvimento político. Bom, a partir de 84, com a manifestação das diretas já, com algumas eleições diretas, ainda que não para presidente, mas nos estados, enfim, essa participação popular mais ativa. Eu lembro da minha avó brisolista, aquele movimento das diretas já muito forte. Eu lembro de mim num comício com eles, não sei se Candelário, enfim. Então foi um momento de muita efervescência. E o Tancredo, eu lembro disso, que era um nome aceito por todos, né, que tinha um certo consenso, e eu lembro que eu fiquei muito frustrada quando ele morreu. Eu lembro que eu acendi, pedi pra minha mãe para acender uma vela para ele, não sei o quê, porque eu fiquei muito triste, porque pra mim ele personalizava uma mudança, né? Acho que é coisa de Brasília também, eu digo personalizar, né, personificar as coisas na política, né? A mudança não era do todo, era como se ele fosse representar isso. Mas de fato, acho que naquele trâmite ali, o Sarney assumir foi um retrocesso muito grande, né? Embora o MDB fosse historicamente um partido de esquerda e o Arena um partido da situação, né, da manutenção, sei lá, daquela estrutura da ditadura militar e tal, na prática os partidos verdadeiramente questionadores eram ilegais, né? Então era um momento que o PT estava começando a poder, a liberdade partidária, né, para além daqueles dois partidos, ela estava se abrindo, né, ainda. E eu lembro dessa emoção muito grande das pessoas, né, com a Constituinte. Tem uns casos assim na Constituinte absurdos, a mulher ainda era tutelada, né, se não era pelo pai, se não era pelo esposo, era pelo filho mais velho, né. Então assim, a Constituição de 88 ela traz inovações muito importantes, né, transformações muito importantes assim, no que vigorava como norma antes. 20 anos depois,
Eu diria que estamos assim engatinhando, né, no nosso processo de efetivamente nos apoderar da democracia, né? Então sempre esses momentos de eleição são momentos delicados, né? Então o candidato diz: eu não tô nem aí para ser candidato, aí ele é eleito, né? Assim, parece que o discurso funciona às avessas, né? Ou às vezes aquele que traz propostas, a gente nem acredita, tanta proposta que eu acho que não vai dar certo, está prometendo que ele não pode cumprir, né? Enfim. Então a gente vive muito, eu acho, nesse clima de desconfiança, o que eles estão falando é verdadeiro, vão me representar, não vão me representar. Eu acho que a informação de que a política é partidária, de que você não vota só na pessoa, você vota no partido, você está elegendo um monte de gente ali que você talvez nem conheça, né? Que essa informação é mínima, quase ninguém tem noção disso, né? A gente escolhe as pessoas, eu também confesso, mas eu procuro, já que eu escolhi a pessoa, ver lá qual é o partido, enfim, concatenar uma coisa com a outra, né? Mas acho que talvez seja isso, um processo de amadurecimento mesmo na democracia. Eu vejo a gente discutindo lá os princípios do iluminismo com Kant e hoje em dia a gente reclama que 20 anos depois a gente não sabe votar, né? Mas assim, a democracia no Brasil sempre foi muito instável, né? Então, vota aqui, depois passa mais 30, 50 anos sem votar, ou seja, uma geração inteira, né? Depois passa mais 20 anos sem votar, ou seja, outra geração inteira. Então, no fundo, a gente vai perdendo. Se Aristóteles diria que a virtude é um hábito, a gente está engatinhando a se habituar com a democracia.